Olá, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Juliana, mas todo mundo me conhece por Júlia, então eu sou Juliana Júlia. Tudo bem com vocês? É meu primeiro vídeo aqui, já tentei fazer alguns outros, porém eu sou leiga nisso, né? E não sabia postar. Espero saber postar essa e vou contar aqui no meu canal de tudo um pouco. Eu sou vendedora da Natura, Avon, Jequiti, O Boticário e agora também Eudora. Graças ao bom Deus, eu tô nesse ramo de trabalho já vai fazer 9 anos. A marca mais antiga, que é a que eu trabalho, é a Avon. Aí depois, com o passar do tempo, eu peguei aí a Natura e com o passar do tempo o Jequiti e agora, por último, a Eudora. Eu gosto de trabalhar com o melhor preço possível. É a forma que eu, Júlia, desenvolvi para estar atraindo o meu cliente. Cada um trabalha na sua forma, no seu melhor jeito e fazendo as suas ofertas ou preço cheio. Não existe aí o certo, né? Não existe aí o errado, né? E eu adquiri essa forma de trabalhar com desconto legal para o meu cliente. Deixa eu contar um pouco da minha história. Gente, se inscreva no meu canal, dê like, comente, compartilhe para que o meu vídeo possa chegar a mais pessoas. Como eu disse, meu nome é Juliana, eu sou uma mulher negra de baixa estatura e sou apaixonada pela vida. Falar um pouquinho da minha história para vocês, a minha história sou uma mulher casada, o meu esposo é o Celso, e o meu filho, eu tenho 2 filhos, né? Filho e filha. A minha filha mais velha, o nome dela é Lauane, com 19 anos de idade. E eu também tenho o Afonso. O Afonso tem 15 anos de idade. Bora! Gente, então eu vou contar um pouco para vocês, porque eu estou testando aprender a compartilhar o meu vídeo por aqui. Lembrando que cada dia que eu postar, vou estar compartilhando uma história diferente. Eu acho que história é vida. Eu acho que história é história. História nos ajuda a crescer. Pois bem, eu estou dentro de um cômodo aqui na minha sala. Eu coloquei um cômodo aonde eu trabalho com o cosmético. Gente, deixa eu falar para vocês. Então, frisando, né? Eu sou uma pessoa casada, já tem 20 anos. Louva a Deus, eu sou evangélica também. Eu agradeço o Senhor porque um dia ele estendeu, né? Eu estendi as mãos cansada e ele falou: "Vem, filha". E eu abracei essa oportunidade. Então, eu glorifico por ter sido chamada, né? Quem são evangélicos vai entender o chamado. Então, eu fui chamada há 19 anos atrás. Vou começar esse vídeo contando para vocês um pouco da minha história, como eu cheguei até o cosmético, tá bom? Eu cheguei no cosmético de uma forma, assim, surpreendente, tá? Eu cheguei aqui no cosmético, eu era antes, tem 9 anos, né? Lembrando vocês que eu vendo cosmético. E quando eu cheguei aqui, eu cheguei de trabalho doméstico. Graças a Deus eu sempre trabalhei desde os 13 anos de idade, tá bom? E sempre batalhando, sempre fui uma pessoa sonhadora, sonhar é possível. E o que acontece? Trabalhando. E aí eu fui crescendo, né? Que eu comecei a trabalhar com os 13 anos de idade e olhando a criança aonde a minha mãe trabalhava, né? Tinha uma criança lá e a minha mãe me levou para ser babá. Esse foi meu primeiro trabalho, com 13 anos. Pois bem, daí para lá foi o carro forte da minha vida, o trabalho doméstico. Eu vim crescendo, vim aí, né, me formando para a pessoa que eu sou hoje, vim formando a minha vida, vim formando o meu caráter. E fui ficando mais velha, claro, né? E aí, nesse intervalo, gente, a idade vem chegando para todo mundo. Me casei e ainda dentro do trabalho de doméstica, né? Eu me casei e vim morar na cidade de Ijaci, Minas Gerais.
Até então morava Lavras, né, e vim para Ijaci. Tem 20 anos que eu moro aqui em Ijaci e eu sou apaixonada na minha cidade. Pois bem, trabalhando de doméstica até então, me casei e a partir daí vim formar minha família. Falei para vocês que eu tenho a Lauane e tenho o Afonso. E quando a Lauane chegou na minha vida, eu parei de trabalhar o trabalho doméstico para dar o suporte para minha primeira filha, tudo certo. Depois passou 5 anos, eu engravidei do Afonso, só que dentro desse período aí eu tirei realmente para cuidar da Lauane. Eu fiquei 5 anos sem trabalhar. E aí depois, tipo assim, poxa, começou a apertar, eu tive que retomar a vida no trabalho. Retomei a vida no trabalho, aí já veio meu esposo, engravida pela segunda vez, vamos ter nosso segundo filho. Pois bem, resolvemos ter o nosso segundo filho. E quando eu tive o meu segundo filho, eu continuei, voltei para o trabalho doméstico, certo? E, porém, o Afonso é um menino especial. O Afonso é a menina dos meus olhos. Eu falo com muito amor, com muito carinho dos meus 2 filhos, mas o Afonso é um tesouro que o Senhor olhou, né, lá do céu e falou: Júlia, é para você. Júlia, esse menino é seu. Então, assim, você fala muito mais do Afonso do que da Lauane? Não. Eu falo muito mais do Afonso pelo seguinte: eu sou perna e braço do Afonso. E quando esse menino Afonso chegou para mim, para minha vida, ele mudou totalmente a minha história. E uma das mudanças da minha história foi o seguinte: eu continuei, né? O Afonso aí com 1 mês e meio, até então a gente não sabia nada sobre o bebê, o que ele tinha, até então ainda não tinha se descoberto. O Afonso, numa certa noite, ele chorava muito e eu fui trocar a fralda da criança para ver o porquê que ele chorava tanto. E tinha o umbigo dele estava alto. No dia seguinte, né, que aquilo era de madrugada, no dia seguinte levantei, levei a criança ao médico, era uma hérnia inguinal, precisava ser tirada às pressas. Eu falei, poxa, a criança tinha 1 mês e meio de vida. Pois bem, damos a entrada, arrumamos papel, tiramos a hérnia inguinal da criança. Um dia antes da cirurgia, ele teve muita febre e fizemos a internação. O médico falou, poxa, essa criança com febre, o que fazer? Mas vamos fazer a cirurgia assim mesmo, porque provavelmente essa febre é dessa hérnia inguinal. Tiramos a hérnia. Quando tirou a hérnia da criança, cirurgia tudo certo, tudo muito certo. 1 mês e meio de vida, tudo ok. Beleza. Daí pra lá minha vida mudou, a minha história mudou. E a medicina, no segundo dia, né, após cirurgia, a criança com febre, 3º dia, 4º dia, por final, o hospital resolveu me liberar, mesmo com a criança com febre. Eles não sabiam me explicar o que tinha acontecido. Eu leiga no assunto, gente, meu Deus. Eu leiga no assunto, tive alta com a criança, vim embora para casa. E a criança tinha uma febre que só a graça de Jesus Cristo não passava. E daí, então, aí a minha história mudou totalmente. Eu parei de trabalhar para assistir o Afonso mais de perto. E eu me lembro que eu não ficava em casa. Eu ficava só nos pontos socorro, buscando socorro para aquela criança que tinha uma febre sem explicação. Eu vou contar a história dele para vocês. E vou fazer um breve resumo para o vídeo também não ficar muito longo. E o Afonso foi alvo, assim, para medicina que ninguém queria pegar na época, aquele caso. Uma criança pós-cirúrgico, a cirurgia estava tudo ok, mas era pós-cirúrgico. A medicina tinha medo daquele menino na realidade. Bati muitas portas de medicinas, consultórios buscando ajuda. Algumas portas me foram negadas. E assim foi a minha vida. Até que uma certa feita, uma colega minha me falou lá, leva essa criança em Belo Horizonte. Passei a mão na criança, levei para Belo Horizonte. Resumindo a história para o vídeo não ficar muito longo, pediu uma tomografia, uma ressonância da criança. Constou que o Afonso era uma criança com necessidade especial.
foi se descobrir o que tinha acontecido dentro de toda a história, né, que a gente conta quando vai ao médico. Foi descoberto que o Afonso teve o apigar baixo na mesa de parto. Então, tudo se deu lá atrás. Porém, quando eu cheguei com o diagnóstico fechado, o Afonso já tinha um aninho de vida. A gente ainda não sabia o que ele tinha, só correndo de médico para médico, até que essa certa feita eu encontrei com essa colega e me orientou, está em Belo Horizonte com ele. Fechamos o diagnóstico, paralisia cerebral. Pronto, como trabalhar com essa criança? Eu não sabia. Até hoje, a cada dia eu descubro que a gente é capaz. O que eu quero dizer para você? Então, Juliana Júlia, sou mãe de uma criança especial, hoje já um adolescente. Pois bem, ele tinha um corpo caloso que só Jesus Cristo. Eu andava com Afonso com 2 toalhas e garrafa PET na minha bolsa para levar para os médicos e para as clínicas para fazer fisioterapia. Ele andava somente de fraldinha. Eu molhava aquela toalha de banho. Eu punha, sabe, saco de arroz? Eu pegava esse saco de arroz, carregava na mochila de fraldinha, dessas coisas de criança. E aí eu tinha um saco de arroz ali e 2 toalhas. Uma sempre estava enrolada no corpo da criança e a outra sempre dentro desse saco. Eu pegava a garrafa PET, molhava, encharcava, né, aquela toalha, enrolava no corpo daquele bebê. Fração de meia hora, quanto muito, eu tinha que trocar aquela toalha, encharcar uma outra e colocar no bebê. E essa foi a história do Afonso. Assim ele foi até os 3 anos de idade. E me surpreendo que eu corri em muitos lugares que foram falados para mim. Eu era mãe de um menino especial e eu ainda não sabia cuidar daquele serzinho por ser especial. E aonde falava eu estava com ele. Aonde falava eu estava ali com o Afonso. O Afonso é a menina dos meus olhos. Hoje é janeiro de 2023. Hoje é dia 23 de janeiro de 2023 que eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês. E essa é a história do Afonso. O Afonso hoje, graças a Deus, está bem. Passou por muito perrengue. A medicina disse direto, ela olhava na minha cara, a medicina dizia, ele não vai sobreviver, ele não vai aguentar, ele vai morrer. O que eu mais ouvi da medicina ao decorrer desses anos era que aquela criança não sobreviveria. Eu disse, meu Deus, o Senhor me dê a chance de cuidar. E contando para vocês essa história dessa criança, hoje ele já tem 15 anos de idade, graças a Deus, faz agora, né, no mês 6, ele é 22/6, ele faz 15 anos agora. Pois bem, qual é a sequela, Júlia? A sequela do Afonso é que o Afonso ficou cadeirante, ele não tem firmeza nas pernas. Eu ainda não sei deixar foto, mas quando eu aprender eu vou deixar foto, né? Eu sou nova por aqui, mas qualquer um outro dia, como esse canal vai ser um canal para contar a minha história e contar que eu surpreendi a medicina, surpreendi a mim mesma, você também é capaz. Eu quero deixar um canal para fazer força para você, para também trazer entretenimento, divertimento. Eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa muito grata a Deus, eu sou uma pessoa muito temente, eu tenho uma fé, que quem às vezes não me conhece me julga, mas eu sou uma pessoa durona, eu sou uma pessoa que não é não para mim, entende? Eu sou apaixonada em tudo que Deus me deu as oportunidades para fazer. Eu espero fazer bem feito. Voltando para a história do Afonso, hoje ele faz, né, agora no mês 6 de 2023, ele fará 15 anos e essa é a história dele. Ele é uma criança cadeirante, é um adolescente cadeirante. Eu levo o meu filho para as clínicas, horários diferenciados, né? Mas foi aí, na história do Afonso, que entrou o cosmético na minha vida. O cosmético entrou da seguinte forma. Eu olhei para aquela criança e falei, poxa vida, para vocês entenderem a história, quando o diagnóstico foi fechado,
que o Afonso estabeleceu aquele corpo caloso dele. O médico disse para mim, me chamou e falou: mãe, ele vai viver assim com esse destemperamento no corpo por 3 anos. Quando ele fizer 3 anos de vida, isso vai parar. Aí o Afonso só tinha 1 aninho na época, então eu tinha mais 2 anos. Aonde você tirou, Júlia, essa ideia de molhar a garrafa e enrolar na criança? Sabe, o Pai, aquele que está no céu e contempla, ele me deu essa graça, ele me deu essa sabedoria. Aquele menino, gente, para medicina, ele realmente era um menino morto, porque eu envolvia ele nessa toalha molhada para levar para as clínicas, para levar para os consultórios, e quando eu chegava em casa, era só banheira d'água, eu tirava de uma, punha noutra. Eu não sei o que é dormir dentro desse tempo, né? Até que ele fizesse 3 anos de vida, eu não sabia o que era dormir. Eu não sabia. Eu tirava o menino de uma banheira d'água e colocava na outra. Mas Deus me honrou. Deus não recolheu ele. Deus me deu e me dá ele todos os dias. Gratidão ao Senhor por isso. E foi assim a história do Afonso. Aí quando ele fez 3 anos, realmente aquele corpo caloso, ele estabeleceu. O Afonso já não mais precisava daquela toalha. Segundo a medicina, ele criaria força, o corpo dele, né, teria maior proteção aos 3 anos de idade, devido àquela lesão na mesa de parto. O Afonso é menino de parto normal, porém não tinha passagem para que ele saísse. E quando ela passou a navar em mim, que a doutora tinha um outro parto no mesmo dia, então ela ficou dando suporte para mim com a outra mãezinha. Quando ela veio me dar suporte, que ela passou a navar em mim, o Afonso meio que desmaiou. Ele não chorou, ele miou, e aí que se deu a lesão cerebral na cabeça do Afonso. Ele é uma criança cadeirante, é uma criança que entende, porém fala com um pouco mais de dificuldade, mas ele é a menina dos meus olhos. Deixa eu dizer para vocês, foi daí que nasceu na minha vida Avon, Natura, Jequiti, o Boticário, e agora, em 2023, a Eudora está entrando com força também na minha vida. Eu adoro trabalhar com pronta entrega, muita pronta entrega. Na minha opinião, quem tem pronta entrega vende a qualquer hora, e é isso. E como eu cheguei aqui? Eu cheguei aqui da seguinte forma: o Afonso fez 3 anos de vida, ele já estava praticamente mais legal, ele não tinha aquele corpo caloso quente mais, ele era bem abrandado. Deixa eu dizer um negócio para vocês: quando é verão, Jesus Cristo, filho de Davi, aquele menino, ele fica assim, ó, com a cabeça. É sinal que o corpo caloso dele tá quente, é hora de tirar um pouco de roupa dele. Hoje ainda é assim. Verão judia um pouco da criança, porque o hipotalo dele foi destemperado. Mas está tudo sob controle para a honra e para a glória do nome de Jesus. Aí quando o Afonso fez 3 anos de idade, eu falei, poxa, eu tenho que voltar a trabalhar para poder ajudar meu marido. E aí assim foi. Eu arrumei alguém, né, para ficar com o Afonso, e eu trabalhava meio período e meio período eu cuidava do Afonso. Pois bem, assim foi. E aí eu senti a necessidade de trabalhar para mim mesma. Eu olhei e disse assim, gente, a tendência aqui para o meu corpo é envelhecer. E se eu envelhecer, eu ainda não sei qual é a gravidade dessa sequela no meu filho, e a tendência é envelhecer. O que é que eu vou fazer? E comecei no meu coração a nascer o desejo de trabalhar para mim mesmo. Nesse intervalo, o Afonso já tinha aí 4 anos e meio. Eu voltei para o trabalho doméstico, comecei a trabalhar de domingo a domingo porque eu foquei que eu tinha um objetivo. Então, tudo é possível. E aí eu trabalhava meio período de limpar escada de prédio e no finais de semana eu trabalhava num restaurante. E assim foi, eu fui tocando o meu barco, depois eu perdi o emprego, conquistei outro e tudo foi. E dentro desse meio período que eu limpava escadaria, como que eu fazia para levar o Afonso para a clínica? Meio período o Afonso ficava com essa pessoa, eu chegava do trabalho, né? Eu chegava correndo do trabalho, ele estava meio período com a pessoa e dentro desse meio período eu estava no trabalho.
Quando eu chegava aqui em casa rápido, sabe? Sabe o que é ter dinheiro e não comer? É eu na vida. Sabe o que é não poder usar banheiro? É eu na vida. Tudo era em torno daquela criança, mas eu venci. E aí eu chegava, pegava o ônibus, né? Eu trabalhava Lavras, lembrando que eu moro em Jaci. Tomava o ônibus na cidade de Lavras e vinha para cá. Graças ao bom Deus eu tenho carteira, dirijo, deixa abaixo, ando reto, que é uma beleza. Ando reto, que só Jesus. Tá tudo certo. Chegava correndo de Lavras, pegava a criança na casa da moça que olhava para mim, pegava o Afonso lá, colocava no carro. Sabe o que é mascar banana? Aquilo descer duro para a garganta, virar aquela bola no estômago? Era isso. Mas eu tinha um foco, trabalhar e cuidar do Afonso. Hoje eu cheguei nesse foco. Há 9 anos atrás, tá bom? Eu fiquei juntando dinheiro do trabalho doméstico. Eu só tirava o dinheiro de pagar a moça que cuidava do Afonso para mim. E o resto, abri uma caderneta e depositava ali. Uma certa feita, já com uns 3 anos e meio de dinheiro juntado, Afonso ficou muito doente. Ele levou boa parte daquele dinheiro embora. E não era muito dinheiro. Eu era faxineira, eu trabalhava num restaurante, então não era muito. Mas resumindo para vocês, ele levou aquele dinheiro embora. E graças a Deus eu tinha aquele dinheiro para poder socorrer. Voltei a estaca praticamente quase estaca zero. E deu tudo certo depois. Graças a Deus deu tudo certo. Pois bem, voltei tudo de novo, domingo a domingo, trabalhando no restaurante e tal. 9 anos. Lembrando que hoje é o ano de 2023, 23 de janeiro de 2023. Há 9 anos para trás, eu construí o meu sonho. Ele nasceu do meu coração. Ele nasceu no meu projeto. E Deus me deu honra. Num próximo vídeo, eu vou contar mais para vocês. O Afonso faz agora julho, 22 de julho, ele faz 15 anos. E a minha história, ela é maravilhosa. Hoje eu sou uma representante da beleza. Eu sou apaixonada no que eu faço. E eu consigo cuidar do meu filho bem próximo. Da sala do cosmético que eu comecei alguns anos atrás. Hoje eu tenho um Kombi do que eu trabalho. E Deus deu grande vitória na minha vida. Sabemos que tudo é possível. Tudo é possível. Dentro da minha casa, no meu terreiro, eu construí um cômodo e é onde eu atuo e é onde eu recebo as minhas clientes. E é onde eu estou contando para você essa minha história. Me siga, deixa um like, comenta, compartilha. Eu sou feliz, eu sou grata por tudo que Deus fez e fará. Eu tenho muita coisa para contar para vocês. Então me siga por lá. Um forte abraço